dia. Sou o irmão Antony Queiroz, estudante de teologia no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum, Legionário de Cristo. E nesta conferência vamos falar sobre o desenvolvimento da doutrina trinitária nos 4 primeiros séculos do cristianismo. Todos nós sabemos que existem muitas diferenças entre as distintas confissões cristãs, né? Discutimos sobre o valor sacramental da Eucaristia, discutimos sobre que livros compõem a Bíblia, sobre quais são, se a salvação se dá pela fé ou pelas obras. Porém, existe um tema sobre o qual a grande maioria das confissões cristãs estão de acordo. O tema da Santíssima Trindade, ou seja, todos nós cremos que existe um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive, este tema, este dogma da Trindade, é utilizado como critério de julgamento para determinar quem é cristão e quem não é cristão. Não? Por exemplo, um grupo como os Mormons, que acreditam em Jesus como um profeta, acreditam na Bíblia como palavra inspirada, não aceitam a Santíssima Trindade e, portanto, não são considerados cristãos pelas demais confissões cristãs. Então, se a Trindade é assim tão importante, deveríamos esperar encontrar na Sagrada Escritura uma afirmação clara, uma afirmação precisa da existência, não da centralidade deste dogma para a fé cristã. Porém, vemos que isto não acontece. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Não encontramos uma explicação sobre as relações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certamente, a Bíblia menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, não está aí, claro, explícito, a referência à Trindade. Temos que esperar até o século IV depois de Cristo para que esta doutrina seja definida no modo tal qual conhecemos hoje. Como explicar isto? Não? Como explicar que uma doutrina tão central, que a base mesma do cristianismo, não seja claramente definida até 4 séculos depois do Novo Testamento? Diante desse fato, surgiram várias explicações. Uma explicação bastante comum nos meios anticristãos é que a Trindade seria uma tentativa de adaptação da fé cristã à visão politeísta do mundo pagão, no momento em que o cristianismo deixa de ser uma religião perseguida e passa a ser aceita no Império Romano como religião lícita. Esta teoria está, por exemplo, à base da ideia religiosa de grupos como os Testemunhas de Jeová, que dizem que todo o cristianismo posterior ao século IV, inclusive com a sua definição de trindade, seria uma adaptação, uma degeneração pagã. Mas em relação com a cultura popular, um livro como o Código da Vinci, que foi um grande sucesso há cerca de 20 anos, está baseada nesta tese, de que a trindade, de que a divinização de Jesus Cristo seria um acréscimo posterior à doutrina cristã por obra de adaptação ao paganismo. O que eu quero ajudar a entender nesta conferência é como é possível que uma doutrina central se desenvolva no tempo. Como não encontramos esta doutrina enquanto tal na Bíblia e vemos como existe um desenvolvimento posterior, porém, esta mesma doutrina podemos dizer que é bíblica em um sentido. Para fazer isso, eu faço referência à obra de um grande teólogo do século passado, recentemente canonizado, John Henry Newman, que se converteu do anglicanismo à fé católica justamente estudando este tema, este tema de como as doutrinas cristãs se manifestavam e se desenvolviam no âmbito da patrologia. O problema que Newman se colocou foi o seguinte: como é possível que uma doutrina crida como verdadeira pela Igreja não esteja claramente explicitada na Sagrada Escritura e não apareça de modo forte, delineado nos padres da Igreja até um determinado período de tempo, quando esta doutrina é definida e, portanto, a partir daí, vemos uma referência. E a partir desta definição, podemos interpretar
essas referências anteriores, né, essas sugestões anteriores da doutrina, mas é necessário este momento de definição. Em 1845, Newman escreveu um livro chamado Um Ensaio sobre o Desenvolvimento da Doutrina Cristã, e neste mesmo ano, enquanto pesquisava e escrevia este livro, ele se uniu à Igreja Católica. A ideia central de Newman, que eu tentarei aplicar aqui à doutrina da Trindade, é a seguinte: uma grande ideia, uma grande doutrina não se manifesta completamente desde o seu início. Esta doutrina exige um desenvolvimento e, através do confronto com outras posições, através do aprofundamento teórico, através da aplicação a momentos históricos distintos, essa doutrina vai se manifestando, vai se desenvolvendo e, assim, explicitando o que inicialmente era apenas implícito. Então, vemos como a Trindade, a doutrina cristã sobre a Trindade, realmente reflete essa visão. Portanto, o que eu proponho fazer é um percurso histórico, começando com algumas menções do Novo Testamento e passando pelos séculos I, II, III e IV, até ver como os distintos padres da Igreja neste período vão desenvolvendo esta doutrina trinitária. Começamos com o Novo Testamento. Vemos que é verdade, não existe uma menção direta à Trindade no Novo Testamento, porém encontramos alguns dados fundamentais que serão a base da doutrina trinitária no Novo Testamento. Encontramos, por exemplo, toda uma série de textos que mencionam a unidade de Deus, não? A existência de um único Deus em continuidade com o que já encontrávamos no Antigo Testamento. Então, por exemplo, em Efésios 4, 5 ao 6, São Paulo menciona que existe um só Deus, um só batismo, uma só fé. Jesus, no episódio em que é tentado por Satanás a adorar-lhe, disse que existe um só Deus a quem devemos adorar. E era bastante claro para os apóstolos que este Deus era o mesmo Deus do Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, no discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como ele faz referência à história de Israel e ao mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Um segundo elemento bastante claro também no Novo Testamento é o elemento da divindade de Jesus. Jesus se atribui diversas ações que correspondem somente a Deus. E isto escandaliza os seus oponentes. Jesus perdoa pecados, faz milagres, Jesus interpreta a lei, inclusive a modifica. Tudo isso são prerrogativas de Deus. Ao mesmo tempo, vemos como Jesus diz essa afirmação fortíssima da sua união com o Pai: eu e o Pai somos um, no capítulo 10 de São João. Também as letras paulinas, por exemplo, em Colossenses, encontramos a afirmação de que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, ou em Filipenses, onde vemos que Cristo existia já em forma de Deus antes da sua encarnação. Então, temos uma série de características, uma série de dados que nos dá o Novo Testamento. Um único Deus, a divindade de Cristo, a estreita união entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não temos aí a fórmula trinitária do batismo, que Jesus ordena aos discípulos que batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como uma quarta característica, vemos esta distinção verdadeira entre as pessoas. Jesus que ora ao Pai, que fala do Pai como uma pessoa distinta de quem ele mesmo é. Nos séculos seguintes, o que os padres da Igreja tentarão fazer é desenvolver e explicar estas características que nos apresenta o Novo Testamento. Nos 2 primeiros séculos do cristianismo, temos este período marcado pelos assim chamados padres apologetas e padres apostólicos e padres apologetas, e veremos como a grande questão aqui é esclarecer quem é Jesus Cristo. Por que essa questão é importante? O cristianismo nascente se confronta com duas posições. Por um lado, está a posição judaica, da qual vem o cristianismo. Esta posição enfatiza a unidade de Deus. Então, para um hebreu, escutar a referência a Jesus como filho de Deus era quase uma blasfêmia, obviamente uma blasfêmia, por isso nosso Senhor foi condenado. Por outro lado, o cristianismo se desenvolve em um ambiente pagão, no qual o politeísmo é comum, Portanto,
não cria nenhum problema para o ambiente pagão a afirmação da existência de Jesus Cristo como Deus, porém, cria sim um problema a afirmação da unidade de Deus. E vemos que essas duas tendências originam movimentos heterodoxos no cristianismo primitivo. Do lado hebreu, nós vemos que muitos dos primeiros cristãos vinham do judaísmo. Encontraremos uma série de heresias que são conhecidas sob o nome de ebionismo. O que dizia o ebionismo, em particular, sobre Cristo? O ebionismo afirmava que Jesus não era Deus, era um arcanjo, uma criatura divina, uma criatura de Deus, de grande importância, de grande poder, porém não da mesma natureza que Deus. E essa criatura teria sido adotada por Deus, não teria sido declarada filho de Deus pelos seus méritos, não pela sua perfeição. Vemos que o ebionismo não respeita este dado do Novo Testamento da divindade de Cristo. Por outro lado, encontramos o gnosticismo, um movimento complexo, com distintas variantes, mas neste campo da teologia trinitária, o gnosticismo fazia recurso a uma concepção bastante difundida nos meios pagãos helenísticos, que é aquela do emanacionismo. Em uma visão emanacionista, existe uma divindade completamente transcendente e o mundo que é distante dessa divindade. Portanto, para encher este espaço entre Deus e o mundo, é necessário uma série de emanações, uma série de criaturas que nascem por um processo necessário deste Deus até chegar às criaturas visíveis do mundo. Ora, nessa perspectiva, o movimento gnóstico que se apresentava como cristão apresentava o Filho e o Espírito Santo como as primeiras emanações do Deus Supremo, que seria o Pai. Vemos aqui que se mantém, em um certo modo, a divindade do Filho e do Espírito Santo, mas não se respeita o dado fundamental da fé, que é aquele da unicidade de Deus. Então, vemos como os padres destes primeiros séculos tentarão combater essas duas heresias. Em um primeiro momento, um primeiro padre ao qual faço menção aqui é São Inácio de Antioquia. São Inácio de Antioquia, um mártir que foi martirizado em Roma em torno ao ano 108 depois de Cristo, escreve várias cartas a comunidades cristãs. Em uma delas, a carta aos Efésios, no capítulo 7, escreve uma descrição da fé cristã, falando sobre Jesus Cristo, dá várias características e menciona que ele é Deus em um homem. São Inácio de Antioquia utiliza essa expressão grega enanthropotheos. Vemos como é atribuído o título divino a Jesus Cristo e como encontramos, ao mesmo tempo, a humanidade e a divindade por meio dessas oposições, carnal e espiritual, gerado e não gerado, e assim por diante. Um outro padre da igreja importante neste período é São Justino. São Justino escreverá um diálogo contra Trifão, um judeu, em torno ao ano 160, e aqui ele dá uma descrição mais clara ainda da fé cristã nesse período sobre a divindade de Cristo. Escreve São Justino neste diálogo. Como um princípio, antes de todas as criaturas, Deus gerou uma certa potência racional de si mesmo, que é chamada pelo Espírito Santo glória de Deus e que às vezes se chama também Filho, sabedoria, mensageiro, Deus, Senhor, Verbo, e que foi gerado pela vontade do Pai. Mais adiante ele escreve: igualmente vemos o que ocorre com o fogo, que gera outro fogo, sem diminuição daquele do qual foi gerado, mas permanecendo o mesmo. O que foi gerado parece existir por si mesmo, sem diminuir aquele do qual foi gerado. Então, a partir do que lemos em Inácio e Justino, que conclusões podemos tomar de aqui? Inácio fala claramente de Cristo como uma potência racional gerada por Deus antes da criação. Aqui ele se contrapõe, sobretudo, ao ebionismo. Então, dá a conhecer uma certa igualdade entre o Pai e o Filho. E ao utilizar essa imagem do fogo, se contrapõe, sobretudo, ao gnosticismo, não se contrapõe à ideia de que o Filho gerado seria distinto, seria uma degeneração
do gerante, que é o Pai, com essa imagem de que o fogo permanece o mesmo ao gerar. Então, ao final destes 2 primeiros séculos, encontramos, por um lado, a afirmação de que Jesus é verdadeiramente Deus, existente desde antes da criação do mundo e procedendo do Pai, não por uma emanação. Esta afirmação é vista como essencial à fé cristã. Também por volta do ano 180, encontramos na obra Ad Autolicum de Teófilo, bispo de Antioquia, o primeiro uso da palavra trindade, em grego trias, para se referir a Deus. Então, neste panorama nos encontramos ao final do 2º século depois de Cristo. Um momento importante para a definição do dogma trinitário será o 3º século. Porque neste século, uma vez superada a ligação entre cristianismo e judaísmo, o principal problema passa a ser não a redução de Cristo a uma espécie de um ser adotado pelo Pai, mas a confusão com o possível politeísmo ou o emanacionismo pagão. Não? Para responder a isso, vários teólogos desse século, vários membros da Igreja, propõem uma visão conhecida posteriormente como monarquianismo, do grego monos arche, um único princípio, afirmando a centralidade do Pai na Trindade. Esta ideia, como tal, não é contrária à fé cristã, porém, o problema é que o monarquianismo geralmente tomou formas heréticas. Aqui, neste gráfico, podemos ver algumas variantes deste monarquianismo. Né? Temos, por exemplo, o subordinacionismo, que era a visão monarquiana, segundo a qual Cristo seria uma espécie de Deus subordinado ao Pai, não? Ou, inclusive, chegando ao extremo de adocionismo, na qual ele seria somente uma criatura humana adotada que recebeu uma força divina. A versão, porém, mais comum do monarquianismo é a versão modalista, que ficou conhecida com 2 nomes distintos, patripacionismo no Ocidente e sabelianismo no Oriente. O que dizia esta visão modalista do monarquianismo? Segundo os seus proponentes, existiria um único Deus que se manifestou em modos distintos. Pai no Antigo Testamento, Filho no Novo Testamento, Espírito Santo após Pentecostes. Não? Pai, Filho e Espírito Santo não seriam realmente pessoas distintas, mas modos de manifestação distintas deste Deus único monarquianista. O patripacionismo se refere ao fato de que, segundo esta doutrina, seria o Pai quem sofreu a paixão na cruz, porque não existe diferença entre Cristo e o Pai, e o nome sabelianismo vem do principal proponente dessa doutrina em Oriente, o líbico Sabélio. Então, os padres do 3º século buscarão, sobretudo, opor-se à difusão do modalismo. E para fazer isto, deverão esclarecer a doutrina cristã sobre a Trindade. Nesse século existem 3 autores, 3 obras que são dignas de menção. O primeiro autor é um autor de um livro chamado Contra Noeto, geralmente se atribui a São Hipólito, mártir. E neste Contra Noeto era um dos principais proponentes no caso do patripacionismo no Ocidente. E aqui encontramos várias afirmações interessantes neste livro Contra Noeto. Em primeiro lugar, encontramos a afirmação de que Deus é único, mas que se revelou no Pai e no Filho, que são verdadeiramente distintos. Encontramos também várias expressões que depois serão retomadas pelos credos posteriores. Encontramos a expressão Deus de Deus, luz da luz, para se referir ao Filho. E encontramos, algo bastante interessante, a afirmação de que a fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, distingue o cristianismo do judaísmo. Então, encontramos já nessa passagem do 2º para o 3º século a consciência de que a fé na Trindade é um caráter distintivo do cristianismo. O outro autor de grande importância nesse tempo será Tertuliano. Tertuliano viveu entre 155 e 220 e escreveu sobre este tópico um livro chamado Contra Praxeas. Praxeas, também um dos grandes proponentes do patripacionismo,
E Tertuliano, ao escrever este livro, elabora a primeira doutrina sistemática sobre a Trindade. Tertuliano aqui utiliza frequentemente o termo trindade, já em um sentido técnico, como nós conhecemos hoje, e esclarece que em Deus pode existir identidade e distinção ao mesmo tempo. E cunha a palavra substância para se referir ao que é comum na Trindade. Não? Ele é o autor da expressão unam substantiam in tribus coerentibus, não? Uma substância em três conexos, não? Que até então é a definição mais precisa que temos da doutrina trinitária. Não? Ao mesmo tempo, Tertuliano introduz o termo persona, pessoa, para aquilo que é distinto entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vemos como Tertuliano, neste livro Contra Praxeas, vai elaborando a linguagem trinitária em latim já no terceiro século. Um outro autor de grande importância nesse momento é Orígenes, né? Orígenes que viveu em Alexandria, no Egito, entre os anos 185 e 254. Orígenes escreve um livro muito importante na história da teologia desses primeiros séculos, chamado Sobre os Princípios, né? Periarchon, em grego. E neste livro, Orígenes expõe o que ele considera ser os princípios da fé cristã. Os princípios de Orígenes, o primeiro princípio que expõe Orígenes, obviamente, é a fé em um único Deus, e aqui faz a referência ao Pai, e o seu segundo princípio é a referência ao Filho. Lemos aqui um texto sobre os princípios de Orígenes. Não, este está tomado do prefácio. Não? Segundo Orígenes, em segundo lugar, Jesus Cristo mesmo, que veio ao mundo, foi gerado do Pai antes de todas as criaturas. Não? Essa é, em certo sentido, a grande contribuição de Orígenes à teologia trinitária, a afirmação da geração eterna de Cristo. Não? Vemos desde o Novo Testamento que é parte da fé cristã a geração de Cristo antes das demais criaturas. Porém, com Orígenes, é claro que essa geração é eterna. Não somente se deu em um momento anterior do tempo, mas desde toda a eternidade. Não? E ele continua nesse prefácio, fazendo referência a várias proposições da fé cristã que depois serão retomadas pelos credos. No capítulo 2 desse mesmo livro, Orígenes afirma que Deus é o Pai do seu Filho unigênito, que, em efeito, nasceu do Pai e deriva dele, e dele deriva o que é, mas sem nenhum começo. Então, vemos aqui outra vez a afirmação clara da geração eterna do Filho. No terceiro capítulo deste livro, Orígenes passa a falar do terceiro princípio, que é aquele do Espírito Santo. Né? A doutrina, até então, a doutrina trinitária é muito menos clara sobre o papel do Espírito Santo. Não vemos, sobretudo, este enfoque na relação entre o Pai e o Filho, e Orígenes tampouco será muito claro em afirmar, em tratar da relação entre o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Porém, é claro para Orígenes que o Espírito Santo, sim, é parte da Santíssima Trindade, né, que compartilha os mesmos atributos do Pai e do Filho. Um último texto de Orígenes, ao que eu faço menção, é o seu comentário ao Evangelho de São João, não comentando o prólogo do Evangelho de São João. Orígenes afirma que estamos convencidos de que existem três hipóstases, aqui vemos a utilização dessa palavra pela primeira vez, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, acreditamos que nada, exceto o Pai, é sem origem. Então, em uma espécie de resumo, o que podemos dizer que a patrologia do terceiro século esclarece sobre a doutrina trinitária? Em primeiro lugar, vemos que existe a necessidade de entender melhor a relação entre unidade e multiplicidade de Deus. Esta necessidade surge do combate à heresia modalista, que não entendia bem a unidade e a multiplicidade em Deus. Um segundo elemento, vemos que se cria um vocabulário para se referir à unidade e à multiplicidade intratrinitária. No caso de Tertuliano, este vocabulário em latim será a substância e a persona, para se referir à multiplicidade.
No caso de Orígenes, vemos em grego o vocabulário de hipóstasis para se referir à multiplicidade intratrinitária. Vemos também Orígenes afirmar claramente a geração eterna do verbo. E vemos como a palavra trindade, que já era utilizada no século anterior, se difunde neste terceiro século até chegar a ser de uso comum. Neste século, encontramos também dois eventos no qual podemos ver em que o magistério da igreja utilizava já a doutrina trinitária, então elaborada, como regra de fé. O primeiro deste evento é a assim chamada questão dos dois Dionísios. Então, em torno do ano 250, o bispo de Alexandria, de nome Dionísio, para combater o modalismo dentro do âmbito da sua jurisdição no norte da África, escreve uma série de letras condenando o modalismo e exprimindo a doutrina trinitária. O problema é que, no seu empenho de combater o modalismo, Dionísio de Alexandria termina afirmando algumas proposições subordinacionistas, né? Algumas proposições que não explicam realmente a fé da igreja sobre a Trindade. Isso gera uma certa polêmica na Diocese de Alexandria e o Papa, também chamado Dionísio de Roma, intervém. Não? Daí o nome é a questão dos dois Dionísios. Né? Dionísio de Roma escreve a Dionísio de Alexandria, explicando a doutrina sobre a Trindade e convidando a subscrever esta mesma doutrina. O que Dionísio de Alexandria faz prontamente, por meio de uma retratação, afirmando a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Né? Este evento será narrado posteriormente por Santo Atanásio, em sua polêmica contra os arianos, que veremos em breve. Um outro evento importante pelas consequências históricas é aquele do bispo de Antioquia, Paulo de Samósata, que em torno ao ano 268 é excomulgado por um sínodo em Antioquia por defender uma doutrina subordinacionista e modalista. Não? Segundo ele, Filho e Espírito Santo não seriam pessoas, mas seriam manifestações ou forças espirituais vindas da substância do Pai. O interesse dessa controvérsia em relação a Paulo de Samósata é que ele utiliza a palavra homoousios, consubstancial, que posteriormente será utilizada no século IV para definir as relações intratrinitárias. Né? E o fato de que ele utilize de um modo heterodoxo será um grande problema para a doutrina trinitária posterior. E, finalmente, chegamos ao século IV. Para entender as controvérsias trinitárias aqui, temos que ter duas coisas em consideração. A primeira é o reconhecimento do cristianismo como religião lícita, no que se dá a partir de 313, por obra de Constantino. Então, o que isso significa? Que as controvérsias teológicas passaram a ter também uma dimensão política, não? Com os imperadores romanos tentando interferir na definição teológica cristã. E outra grande questão que devemos ter presente neste século é a assim chamada questão ariana, que marcará o desenvolvimento da teologia trinitária neste período. Ário era um presbítero de Alexandria, e em torno ao ano 320 começa a pregar uma doutrina contra o sabelianismo, aqui novamente, né? Segundo a qual o filho seria gerado no tempo. Ário não nega a divindade de Jesus, Ário nega que Jesus seja Deus da mesma natureza que Deus Pai. Então, essa doutrina de Ário provoca grande confusão na Diocese de Alexandria. Ele posteriormente é excomungado, deposto pelo bispo Alexandre, porém ele consegue reunir apoio de outros bispos, né, com essa acusação aos seus oponentes de que estavam sustentando a doutrina sabeliana, e se cria toda uma série de controvérsias na igreja. Estas controvérsias vão levar no ano 325 à convocação do primeiro concílio ecumênico, um concílio de Niceia, onde veremos o início da definição dogmática sobre a Trindade. Então, o que acontece no concílio de Niceia? Vemos aqui o credo de Niceia. Niceia condena a doutrina ariana, é bastante clara a fazer isso, e propõe uma profissão de fé para toda a igreja. Niceia toma uma profissão de fé já existente, aquela da Diocese de Cesareia, e acrescenta
algumas especificações para condenar diretamente a doutrina ariana. Não? Vemos aqui em negrito o que o credo de Niceia acrescenta. Não? Então, Ario poderia dizer que Jesus Cristo é filho de Deus, unigênito, gerado do Pai. Porém, a doutrina ariana nega que fosse da substância do Pai. A palavra central em Niceia será esta palavra que vemos aí na sua forma grega, homoousios, né? A afirmação de que Cristo é consubstancial ao Pai. Qual é o problema de Niceia? Niceia decide utilizar uma linguagem filosófica, não estritamente bíblica, e isso já gera uma certa oposição. Um problema ulterior, como vemos aqui, na forma de condenação diário, na forma de assim chamado anatematismo, não existe uma distinção clara entre hipóstase e ousia, ou substância. Não vemos como Orígenes anteriormente utilizara hipóstases para se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e aqui Niceia não distingue entre hipóstases e substância. Ora, isso poderia ser interpretado em um sentido modalista, e Ario e os seus aqueles que lhe apoiam se aproveitam disso para criticar a decisão de Niceia. E, finalmente, o termo central, consubstancial, como vimos, já fora utilizado em sentido herético, não, por Paulo de Samosata, alguns anos antes do concílio de Niceia. Portanto, Niceia tenta resolver a questão ariana, mas não é capaz de fazê-lo. A questão se complica mais ainda após Niceia, por fatores tanto teológicos, como vimos, mas também por fatores políticos, dado que os imperadores romanos, após Constantino, apoiarão o partido filo-ariano, não o partido que se opõe às decisões do Concílio de Niceia. Comentando este período, São Basílio escreve o seguinte: o grito rouco daqueles que pela discórdia se levantam uns contra os outros, os palavreados incompreensíveis e o ruído confuso dos clamores ininterruptos já encheram quase toda a igreja, falsificando por excesso ou por defeito a reta doutrina da fé. As palavras incompreensíveis, que refere Basílio, são as sutis distinções teológicas entre as posições. Né? Após Nicéia se formam não 2, mas 4 posições teológicas distintas. Né? Enquanto os nicenos defendem a literalidade do concílio, encontramos a posição radical dos anomeus, que dizem que o filho é dissemelhante ao pai. Não existe nenhuma semelhança entre o filho e o pai. Não? E, portanto, utilizam a palavra anomoios. Não? Os anomeus são arianos radicais. Né? Mais próximos a Niceia, encontramos os assim chamados homeusianos, que defendem que o filho é não da mesma substância do pai, não homoousios, mas de uma substância semelhante. E a palavra grega para isso é homoiosúsio, ou seja, com apenas uma i de diferença. E uma posição intermediária entre os homeusianos e os anomeus é aquela dos homeus, que dizem que o filho é semelhante ao pai, sem, porém, explicar em que consistiria esta semelhança. Portanto, após Niceia, os padres da igreja deverão explicar a reta doutrina, combater o arianismo e tentar encontrar uma fórmula que seja aceitável, né, para explicar o homoousios niceno. E aqui 3 padres serão especialmente importantes. O primeiro deles, Santo Atanásio. Atanásio é conhecido como o grande campeão de Niceia. Foi bispo de Alexandria, sofreu o exílio por 5 vezes e escreveu vários escritos defendendo o concílio de Niceia. E aqui é interessante como Atanásio trata a questão do vocabulário. Lembrem que uma das críticas ao concílio de Niceia era que utilizava uma palavra que não era bíblica. E Atanásio diz, se eles se recusam a aceitar estas palavras porque novas e estranhas, que aceitem a doutrina que o concílio quer exprimir com estas palavras e que lancem o anátema sobre aqueles que o concílio anatematiza. Não duvido que, uma vez aceita a doutrina do concílio, aprovarão também as mesmas palavras. Esta foi precisamente a razão pela qual tais palavras foram instituídas. E depois, se alguém estuda atentamente, reconhecerá que, ainda se as palavras como tal não se encontram na Escritura, a doutrina que elas exprimem está realmente nelas. Então, Atanásio defende a utilização por Niceia de palavras
tiradas da linguagem filosófica, não necessariamente da escritura. Um outro autor importante desse período será São Hilário de Poitiers. Hilário, que foi bispo no Ocidente, conhecido também como o Atanásio de Ocidente, pela sua grande oposição ao arianismo e pelo exílio que sofreu por esta oposição. Hilário tem uma metodologia distinta daquela de Atanásio. Enquanto ele compartilha plenamente a crítica ao arianismo, ele prefere não utilizar a palavra homoousios e buscar explicar a doutrina trinitária de outro modo. Hilário escreve um livro chamado De Trinitate, que será o principal tratado trinitário até então escrito. E neste livro ele expressa a mesma doutrina que Atanásio e que Niceia, mas sem o recurso à palavra homoousios. Não vemos como ele descreve a relação entre o pai e o filho. Não? Cada um dos dois subsiste, mas não é sem o outro. Pois segundo a geração e o nascimento, a natureza do que subsiste não é diversa. Daí que diga, eu e o Pai somos um. E quem me vê, vê também o Pai, e eu no Pai, e o Pai em mim. Porque o seu nascimento nem o separa, nem degenera a natureza, pois a natureza do nascimento consuma o mistério de uma só divindade no Pai e no Filho, pois o Filho de Deus não é outra coisa que Deus. Então, após Niceia, após os escritos de Atanásio e de Hilário, ficam duas questões ainda abertas. A primeira é uma da qual falamos bem pouco, que é a questão da divindade do Espírito Santo. Vemos como a questão se concentrou até então na relação entre o Pai e o Filho. E a segunda questão é uma explicação clara do homoousios que afaste definitivamente o risco de modalismo. Ambas coisas serão o legado do último padre da igreja que veremos nessa apresentação, São Basílio de Cesareia. Basílio, bispo de Cesareia, sobre a questão relativa ao Espírito Santo, escreveu um tratado chamado do Espírito Santo e Basílio tenta dar uma resposta sobre o Espírito Santo a partir da Escritura e da tradição. Né? Ele faz uma referência contínua à fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para mostrar que o Espírito Santo está associado ao Pai e o Filho. O conceito central na doutrina de Basílio sobre o Espírito Santo é a assim chamada isotimia. Não? Em grego, poderíamos traduzir como paridade de culto. Ou seja, damos ao Espírito Santo a mesma honra, o mesmo culto que ao Pai e ao Filho. Portanto, o Espírito Santo deve ser Deus. Basílio será também responsável pelo esclarecimento, pela distinção entre usia e hipóstasis, que será chave para a questão do homoousios. Temos aqui uma carta escrita por Basílio em 273, né? Na qual ele diz que usia e hipóstase se distinguem entre si da mesma maneira que o comum e o particular. Por exemplo, entre que no animal existe de universal e tal homem determinado. Por isto reconhecemos uma só usia na divindade, ou substância, de tal maneira que não se podem dar do ser duas definições diferentes. A hipóstasis, pelo contrário, é particular, tal como reconhecemos, pois, em nós existe uma ideia clara e distinta sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aqui, finalmente, com Basílio, se chega a um esclarecimento sobre quais são as palavras adequadas para exprimir o mistério trinitário. Para exprimir a unidade, Basílio utiliza usia, pois há um único ser em Deus, e para exprimir a multiplicidade, Basílio utiliza hipóstasis, né, para se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Basílio morre em 379 e 2 anos depois da sua morte, um novo concílio se reúne, desta vez em Constantinopla, para dar um fim definitivo, ao menos no plano doutrinal, à questão ariana. Deste concílio, temos o credo, que é a base do que hoje conhecemos como o credo niceno-constantinopolitano, pois vem desses dois concílios. Né? O concílio de Constantinopla retoma o credo de Niceia com algumas modificações. Em primeiro lugar, vemos como toda a parte relativa ao Espírito Santo é acrescentada neste concílio, a partir da doutrina de Basílio, da isotimia.
Vemos também que se fazem alguns acréscimos a partir da doutrina sobre o Filho e, sobretudo, se elimina do credo o anatematismo, no que confundia usia e hipóstasis. Né? Assim, esclarece claramente, na linha basiliana, qual era a diferença entre essas duas categorias. Então, portanto, temos em Constantinopla a aceitação definitiva do homoousios, a eliminação da confusão entre usia e hipóstasis, com a supressão do anatematismo, e a ampliação da parte relativa ao Espírito Santo, inspirada na doutrina de São Basílio. Como conclusão, a doutrina trinitária é bíblica? Depende do que entendemos por bíblico. Se por bíblico queremos entender que a Trindade seja expressamente declarada e explicada na Sagrada Escritura, não encontraremos tal doutrina na Bíblia. Porém, pouquíssimas doutrinas cristãs são bíblicas neste modo. A maioria das doutrinas cristãs, como vemos, necessitam um desenvolvimento a partir daquilo que se encontra na Sagrada Escritura. Assim, podemos dizer que a doutrina da Trindade é bíblica em um outro modo. E aqui eu tomo as palavras de um outro autor inglês, G.K. Chesterton, que é bastante influenciado pela obra de Newman. Chesterton declarava o paradoxo de, para conservar algo, é necessário mudar. Se alguém quer um poste branco, não basta com deixar que o poste seja branco, mas necessita pintá-lo continuamente para que ele se mantenha com a sua cor original. Diante do mal-entendido que levaram às heresias gnóstica, ebionita, modalista e ariana, a Igreja não podia simplesmente repetir os termos bíblicos se queria conservar o sentido original da doutrina trinitária expressa nestes termos. Os padres da Igreja, em um processo árduo, criaram uma nova linguagem, inclusive utilizando palavras que não são de origem bíblica, para expressar a mesma doutrina que sim está contida na Sagrada Escritura. Para ser fiel à doutrina recebida, os padres tiveram que apresentá-la em um modo novo. E este é o grande paradoxo da criatividade da tradição.